Bom dia, crianças. Vamos orar e buscar ao Senhor e ter a benção dele para a nossa aula de hoje? Amado e querido Deus, pedimos a tua bênção sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre aquilo que estudaremos, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja sempre presente em nossos pensamentos, também, ó Deus, no nosso coração e em todas as coisas que fizermos, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Bom, crianças, hoje a gente vai continuar falando sobre a história dos reformadores para as crianças. Esse reformador, em especial, ele é bastante importante para nós presbiterianos, né? Porque toda a doutrina da nossa igreja está baseada nos trabalhos teológicos que ele desenvolveu. Então, nós presbiterianos somos os chamados calvinistas. Calvinistas, porque vem do sobrenome aí do nosso reformador, traduzido para o português, João Calvino, né? Essa aqui é a carinha do nosso amigo. Eu, às vezes, fico pensando, né, que ele, sempre que eu vejo fotos que mostram como era o rosto de Calvino, ele sempre usava roupas pesadas, né? Eu acho que na região onde ele vivia devia fazer muito frio, né? Talvez seja uma suposição aí. Então veja, ele nasceu em 10 de junho de 1509 na cidade de Noyon, na França, e ele faleceu no dia 27 de maio de 1564 em Genebra, na Suíça. Então, o nome dele em francês, Jean Calvin, nasceu na região ali da França. Ele teve uma infância onde ele tinha uma mãe muito amorosa, a qual ele perdeu aos 6 anos de idade, e ele tinha um pai que era bastante rígido e tinha bastante influência na Igreja Católica. Tinha muita amizade, né, com o clero e tudo mais. E dessa amizade do pai dele, o pai dele era um homem que se importava muito com dinheiro, muito com status. Então, o pai dele só queria uma coisa, queria que ele estudasse para ser rico. E ele achava que se João Calvino se envolvesse com a igreja, com o clero, se ele fosse um servo, digamos assim, da igreja, ele teria o seu sustento, digamos assim, garantido. Então aí, por uma grande influência de seu pai, ele começou então a estudar teologia. Mas o pai dele queria que ele estudasse, mas não via a importância da Bíblia na vida dele. E nem na vida de ninguém, né? Tanto é que, devido à influência do pai dele, aos 12 anos de idade, Calvino consegue trabalhar, consegue exercer um ofício de padre, um ofício eclesiástico, digamos assim, em uma das igrejas lá da França, da região ali onde ele vivia, e ele recebe um salário para isso. Só que ele recebe esse salário sem nunca de fato ter comparecido para cuidar daquela igreja, para falar da palavra de Deus para aquelas pessoas, para cuidar daquelas ovelhas. Então, ele recebia esse dinheiro sem trabalhar. E o pai dele achava isso fantástico, né? E não foi só em uma igreja que ele conseguiu esse ofício, não. O pai dele conseguiu que ele fosse, que ele recebesse esse ofício em cerca de 2 igrejas, né? Até Calvino entender que aquilo era errado.
E foi com esse dinheiro que Calvino bancou aí, então, os seus estudos. E aí você se pergunta, né, com um pai dessa forma, como é que será que Calvino conheceu a Deus? A conversão de Calvino vem por conta de um primo que ele tinha, de nome Robert, que ele amava muito. Esse primo dele, ele lia a Bíblia e começou a incentivar para que Calvino lesse também. Então, Calvino aí, ele conhece a palavra do Senhor por meio desse primo dele. Calvino, então, ele vai para Genebra, né, onde ele começa a escrever as suas obras, onde ele começa a ensinar acerca dos pontos que ele achava, né, crucial sobre a Bíblia, sobre a questão da Igreja Católica. E aí a gente tem um ponto em que, quando a gente fala da Reforma, o primeiro nome que vem à nossa mente é sempre Martinho Lutero, mas Martinho Lutero, ele trabalhou ali muito na região da Alemanha. Deus levantou outros homens em outros lugares ali na Europa para que a reforma ali dentro da igreja ela pudesse acontecer. Lutero defendia a tese de que a Igreja Católica ela deveria ser apenas reformada. E já Calvino não, eles assim se desentendiam nesse ponto. Já Calvino não, Calvino achava que a igreja ela estava tão corrupta, ela estava tão cheia de corrupção, tão cheia de coisas erradas, que ele não achava que aquela igreja poderia ser reformada, né? Ele achava que tinham que nascer dali novos princípios, uma nova igreja deveria ser feita. Então, ali em Genebra, na Suíça, também sobre a influência de Martin Bucer, ele escreve, né, os seus escritos, os seus pontos e influencia a vida ali de muitas pessoas na região. É em Genebra que ele consegue exercer de forma real, de forma clara, de forma correta, aquilo que Deus tinha dado para ele, que era a questão de ser de fato, né, um oficial da igreja. A gente sabe também que Calvino ele tinha uma saúde muito debilitada. Ele morreu com cerca de 55 anos e ele se casou com uma mulher que já era viúva ali em Genebra e com essa mulher ele teve um filho que que faleceu, não viveu muito tempo. Ele ficou casado com ela há cerca de 9 anos e aí também ela falece. E aí ele segue a vida dele sozinho, sem se casar com mais ninguém e extremamente dedicado à obra da igreja, ao trabalho com a teologia. De Calvino, nós presbiterianos herdamos pontos estratégicos, né, da nossa fé. Então veja, no que o calvinismo ele se baseia? Ele vai dizer que a salvação ela vem só pela fé. Calvino também vai defender, né, a questão da doutrina da predestinação, que a gente não vai falar disso aqui, que é um assunto bastante longo, mas que nós presbiterianos acreditamos. Calvino, mesmo doente, ensinava, pregava, dava cursos, e, em meio à sua enfermidade, ele continuou escrevendo seus livros, seus trabalhos, e não deixou assim que aquilo que ardia, que queimava o seu coração, fosse sufocado por qualquer doença ou por qualquer outra coisa. Calvino ele morre lá em Genebra
E uma coisa muito interessante da história de Calvino é que a sepultura dele não tinha uma lápide. Ou seja, ele quis ser enterrado em uma cova comum e ele não quis que fosse colocado uma lápide ali para ele. Então, nós sabemos onde estão enterrados Martinho Lutero, Simonton, José Manuel da Conceição, mas nós não sabemos onde Calvino está enterrado. Ele não quis nenhuma honra em sua lápide, ele não quis nenhuma glória pelo que ele tinha feito ou pelo que poderiam reconhecê-lo nessa vida. Eu achei isso muito interessante. Então, ninguém sabe hoje onde Calvino está enterrado. Ninguém sabe o paradeiro, né, dos seus restos mortais. E essa é uma foto da estátua de Calvino lá no Museu da Reforma Protestante em Genebra. E um outro ponto da história de Calvino é que os historiadores nos falam que o emblema de muitas de suas obras era uma mão na qual se segurava um coração. E juntamente com isso tinha um escrito em latim dizendo: Cor meum tibi offero Domini, prompti et sincero. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Que coisa profunda, né? E aqui, ó, nós estudamos os 5 solas da Reforma Protestante lá com a Tia Sul. E estudando aqui a vida de Calvino e vendo a forma como ele foi enterrado, né? Eu me lembrei dos 5 solas. Então a gente tem lá somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus toda a glória. Então este homem ele viveu na sua vida e até depois da sua morte, né? Rendendo somente a Deus toda a glória. Somente o único e soberano Deus era digno de toda a glória. E eu me lembrei aqui do Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Toda glória ao nome de Deus, porque Deus é extremamente misericordioso, porque Deus, ele é fiel a nós, a nós, seu povo. Tudo aquilo que fazemos, fazemos porque o Senhor nos permite, porque Ele nos dá capacidade. Que possamos lembrar da vida de Calvino, de seu legado e lembrarmos que tudo aquilo que fazemos é para a honra e glória de Deus, não para a nossa exaltação própria. Amém, crianças? Querido Deus, abençoa a vida de cada criança, que elas possam, Senhor, ser servas tuas, buscando a tua honra, a glória e a exaltação do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos agradecidos por tudo. Amém. Fiquem com Deus, crianças, e até a semana que vem.